Quantos líderes comunas você já viu o Papa receber? Eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre 666, sobre o Papa estar ligado com o número da besta, com toda... Não vou entrar nisso. Eu quero que a gente reflita sobre a situação de uma imensidão, são muitos líderes religiosos infiltrados pelo mal, e a gente vai falar dessa guerra espiritual nos lugares celestiais, porque o Papa, ele é um líder religioso, um comunicador que está centralizado para atingir as massas, que foi colocado ali num lugar estratégico onde pode atingir milhões e milhares de pessoas. Olha, reflita comigo a palavra cativar. A palavra cativar, ela leva à palavra cativeiro. Não é à toa que a palavra cativeiro vem da palavra cativar, porque geralmente quem consegue colocar multidões em cativeiros, primeiro cativou essas pessoas para levar para lá. E o inimigo dos homens, dos seres humanos, se você acredita no mundo espiritual, se você acredita no cristianismo, é indiferente. O inimigo, ele existe. Mesmo que você acredite que seja só ser humano que não exista mundo espiritual. Existe. E esses inimigos, eles cativam para levar depois em cativeiro. Presta atenção o que esse homem tem feito, porque a última atitude dele, que receber um artista pornô, que inseriu, o crucifixo dentro de um copo de urina, da própria urina, ele recebeu, ele beijou a cabeça dessa pessoa, sabe? Essa pessoa beijou as mãos dele, pensa a recepção que ele deu para esse cineasta pornô lá na capela, no lugar dele. O cara foi lá. Então, e isso não é diplomacia, não diga, por favor, pelo poder do nome de Jesus, não diga que é diplomacia, não é. Ele não está lidando com essas pessoas porque ele tem de agregar todos e trazer todos para o cristianismo, não, porque as falas dele a favor das pautas de esquerda, também o tanto de padres que têm sido aprisionados, torturados, mortos, hoje, não é ontem, não é no passado, não, é agora, na Nicarágua, na Venezuela, não é aqui na Argentina, e fora os padres, se ele não quisesse olhar para os irmãos ali de fé dele, tal, se ele não quisesse olhar para esses homens sendo torturados nesses lugares, que ele olhasse aqui para o país dele, a Argentina, as pessoas lá já passando misérias terríveis, e ele continua apoiando, mesmo vendo essas coisas. Olha, a gente vai encontrar facilmente na internet fotos dele com Fidel Castro, com Raul Castro, com Hugo Chávez, com Evo Morales, com o Nicolás Maduro. É impressionante. Evo Morales deu para ele um martelo do comunismo com o crucifixo no martelo. Assim, e ele ficou feliz quando ele esteve junto com o Donald Trump. Se você procurar na internet a foto dele, junto com o Donald Trump, que é um extremista de direita. Eu falo extremista porque eu não acho errado ser extremista de direita. A Bíblia diz assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se ficar no meio, se você não se posicionar, se você não se definir, se você quiser ser neutro, do centrão, é de procedência maligna, vai ser vomitado da boca de Deus. É insuportável, é intragável como uma água morna. Não dá para engolir. É sim. Então, se é sim, eu sou cristão de verdade. Acabou. Não importa. É um extremo. E se eu não sou, eu me posiciono e eu falo, não sou, não creio dessa forma. É isso que Deus define para o ser humano. Escolha, decida. Não seja aquela pessoa que está infiltrado no meio para corromper, para destruir, para abalar, para quebrar todos os pilares. Porque esses líderes religiosos imundos que a gente tem visto hoje são muitos. E o Papa não é um pequenininho, não é um que está só
num vilarejozinho, numa cidadezinha, ou num estado, ou num país, que já seria muita coisa, mas ele é líder no mundo todo, foi colocado lá e tem esse estigma. Muitos não aceitam, ok, mas ele está lá e tem esse estigma. Ele tem a oportunidade de moldar, de falar, de pregar para milhares de pessoas usando a Bíblia para destruir a Bíblia, porque o conceito dele de Bíblia como palavra de Deus é zero, porque ele também acredita que a Bíblia tem de ser reescrita. Ele não acredita na Bíblia como palavra escrita por Deus, imutável, atemporal. Ele não crê. A verdade é que realmente ele quer fazer as pessoas descrerem na Bíblia com toda essa insegurança que ele passa em volta da palavra de Deus. Todos esses absurdos, seja qualquer líder religioso que cometer, nós temos de ver e não aceitar. Nós não temos de estar ligados a líderes religiosos. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Eu sou evangélica, a gente vê no meio das igrejas evangélicas, tu tens que honrar teu pastor, tu tens que obedecer teu pastor. Você não tem de estar em rebeldia, porque rebeldia é a atitude do diabo mesmo. Eu mesmo nunca tive problema, glória a Deus. As igrejas com que eu passei, graças a Deus, e foram poucas também, os pastores eram homens dignos, homens de Deus, de verdade. Às vezes, do lado dele, eles tinham uma mulher que era um problema sério, mas eles mesmos eram bênção na vida da igreja. Então, eu tenho essa alegria. Então, a gente não tem de estar entrando em conflito e nem em situações de ódio, de disputas, de contenda, nada disso. Só que não tenho que honrar um pastor mais do que eu honro a palavra de Deus. Não tenho que honrar um líder religioso que se intitula apóstolo. A gente vê esses tais desses apóstolos que não fazem nada pelo mundo, nada. Os 12 apóstolos de Jesus, eles não tinham título de apóstolo. Eles faziam coisas extraordinárias no mundo. Eles revolucionaram o mundo. Hoje a gente tem um monte de líder religioso querendo título, querendo, aparecer com o nome de apóstolo, mas o que eles têm feito para que o mundo creia que está errado e seja transformado? Muito pelo contrário, a gente vê bispo, apóstolo com mala cheia de dinheiro aí, passando nos aeroportos. Então, eu não tenho de honrar líderes religiosos. É isso que eu quero que a gente entenda aqui nesse vídeo. Você tem de honrar a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a única verdade, ela é santa. Jesus orou e falou assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele estava se referindo mesmo ao que Deus queria falar com o povo, da transformação que Deus queria trazer para os homens, como que Deus queria melhorar a vida dos seres humanos. Então, um líder cristão que não preza por melhorar a vida das pessoas não é um líder cristão. E lá em Mateus 25, quando que o Papa gosta demais de usar esse texto, fora de contexto, para banalizar o que Deus e o bem, Porque quando você olha ele falando aquele texto e falando do comunismo e até falando que Jesus era comunista, citando esse texto, você não quer mais aceitar nem a Bíblia, nem a palavra de Deus. Então, o bem feito ali, que é falado, também é falado ali naquele mesmo texto que os bodes ficarão à esquerda. Deus tem um posicionamento do povo dele à direita e está justamente no texto que o Papa gosta de usar, porque aquele texto está realmente falando que se a gente vê as pessoas entrando em dificuldade, perdendo aquilo que elas têm, nós seremos responsáveis pelo bem que nós não fizemos. As obras não podem nos salvar, mas porque nós somos salvos, nós ajudamos as pessoas. Nós tiramos as pessoas de, seja qual for a situação difícil que ela está, e ela se torna autônoma, passa a poder produzir, que é o comunismo, não aceita. As pessoas, nenhuma pode produzir, porque elas são desestimuladas, porque tudo é do Estado. E você nunca recebe mais, você nunca vai receber. Eu, que não estudei medicina, nunca no comunismo vou receber como um médico, mas o médico vai receber
como aquela pessoa que fez o ensino fundamental, aquela que nunca foi para frente, que nunca conseguiu nada. Então, nós não somos medidos para cima, nós somos medidos e achatados, implodidos, é implosão. Você acaba. Olhe para isso, olhe para a palavra de Deus, não olhe para líderes religiosos. Esse tempo, mais do que nunca, nós não podemos olhar para o ser humano. Nós temos de olhar para dentro da palavra de Deus. Corte o mal pela raiz, porque ele não vai te cortar por menos, ele vai destruir completamente a sua vida. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários e que Deus te abençoe grandemente.